que eu gostava de apresentar é sobre o Centro Histórico de Macau. Porquê sobre o Centro Histórico de Macau? Porque eu, pessoalmente, eu gosto muito de património cultural. Quando eu faço viagens para o exterior, eu normalmente vou viajar a qualquer lugar tentando pesquisar se existe algum património cultural nesse lugar e aí ir ver, apreciar o património cultural. Em Macau, nós também temos patrimónios. Em Macau temos o património tangível e o património intangível. No entanto, hoje eu gostava de vos falar sobre o património tangível, porque para o património intangível não há, por enquanto, muita informação que eu gostava de partilhar com vocês. Uma vez que, quando eu vou passear para fora de Macau, o que eu vejo e aprecio também é mais o património tangível e por isso hoje vamos abordar a questão do património tangível em Macau. O Centro Histórico de Macau é um exemplo de património tangível. Macau tem este centro histórico e este centro histórico é um orgulho para Macau. Porque o Centro Histórico de Macau candidatou-se à lista de património cultural da humanidade da Unesco há mais de 20 anos atrás. No ano de 2005, o então governo de Macau, da Arraiana, tendo a necessidade de diversificar a economia de Macau, tomou esta decisão de diversificar a cultura de Macau, aliás, diversificar as receitas de Macau, não dependendo apenas do setor do jogo, mas querendo que o património cultural de Macau fosse conhecida pelo mundo e assim podemos ter mais turistas, mais visitantes que venham para Macau, não só pelo jogo. Ora, assim, no ano de 2020, na altura, por ocasião da celebração do 15º aniversário da inscrição do Centro Histórico de Macau na lista do património cultural, do património mundial, o Instituto Cultural realizou, nesse ano 2020, uma série de atividades. Esta série de atividades eram atividades comemorativas do sucesso da inscrição do Centro Histórico de Macau na lista do Património Mundial da Unesco. E, ao mesmo tempo, essas atividades comemorativas serviam como um veículo, um meio para difundir o espírito de proteger e apreciar em conjunto o nosso património cultural. Promover este tema de apreciar em conjunto e proteger em simultâneo o nosso património mundial. E, ao mesmo tempo, no ano de 2020, o IFE quis, com aquelas atividades comemorativas, fazer sensibilizar a população da importância do património cultural. E assim, invocar, chamar a atenção pela ligação entre o património mundial e a vida cotidiana dos cidadãos. O Instituto Cultural é uma entidade pública, como vocês sabem. É um serviço do governo. E tem competências
na elaboração e na definição, assim como na execução de políticas de salvaguarda do património cultural. Bem como o ICE, cabe ao ICE planear, concretizar projetos de salvaguarda de bens de interesse relevante. Pelo que o ICE tem vindo a promover o património cultural de Macau e também promover a salvaguarda do património através de diferentes meios, de diferentes canais. E assim permitir que a diversidade cultural de Macau, assim como a integração cultural da cidade, sejam perpetuadas ao longo de muitas gerações vindouras. Um dos múltiplos exemplos da intervenção do ICE é a revitalização da fábrica de peixões de Clô. Há anos atrás, o ICE, depois da recepção oficial da fábrica de peixões, e para melhorar o aproveitamento do terreno onde situa a fábrica, o ICE levou a cabo, isto é, realizou um plano de revitalização da antiga fábrica de peixões, procedendo posteriormente à abertura desta fábrica ao público em geral. Podem mudar? A fábrica de peixões Ciclo tem uma história de quase 100 anos e abrange uma área de mais de 20 metros quadrados. O local ainda preserva o traçado original, isto é, o local ainda tem um aspecto original e tem por dentro do terreno da fábrica as antigas oficinas para o fabrico de peixões. A fábrica de peixões Ciclo é considerada como um património, mas não integra o centro histórico de Macau, porque o centro histórico de Macau está situado apenas na Península de Macau e não abrange o centro histórico de Macau os monumentos ou patrimónios localizados na Taipa nem em Luana. Mas a fábrica é considerada o património mais bem preservado da indústria de peixões em Macau. E assim, vem refletir a prosperidade desta indústria tradicional local no século XX, podendo, desta forma, servir como um marco do desenvolvimento desta indústria na cidade de Macau. Após a transferência da administração de Macau para a China, o governo de Macau, como há pouco disse, não queria depender, não queria que o seu desenvolvimento da sociedade
dependesse do setor do jogo. E por isso, tentou encontrar fórmulas para diversificar de forma adequada a economia local. Pelo que um dos ramos de desenvolvimento era o turismo. Mas para desenvolver o turismo, temos que ter algo para vender aos turistas. E assim, o que nós podemos vender para os turistas é a cultura. A cultura mista entre a cultura oriental e a cultura ocidental. E daí temos que divulgar esta singularidade cultural que Macau dispõe. Uma vez que sabemos que em Macau nós temos este encontro, esta fusão das culturas oriental e ocidental, e ainda conseguimos ver dentro do centro histórico de Macau muitos elementos muitos elementos arquitetônicos que vêm de um legado histórico. Ok, podem mudar. Gabriel, ministro? Avisaram? Sim, ok. Nessa altura, o então secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, o Dr. Fernando Choi Sai-on, começou com vários trabalhos para candidatar Macau na lista de Património Cultural da Unesco. Este processo terminou em 2005, mas iniciou em princípios no ano de 2002. E no ano de 2004 foi um ano muito importante e foi determinado como ano do patrimônio mundial, ano do patrimônio cultural de Macau. Nesse ano de 2004 foram realizadas diversas atividades para promover e sensibilizar a população sobre a riqueza do património cultural que Macau dispõe, para fazer que a população possa conhecer do que é que Macau tem quanto a património cultural. Essas atividades foram divulgadas, foram organizadas e tinham como propósito divulgar a história e a cultura local, e ainda os pontos turísticos culturais dentro da península e nas ilhas. Foi um processo de candidatura que se iniciou com o apoio da Administração Estatal do Património Cultural em 2001, pelo que não era 2002 como há pouco dizia. E também, nesse ano de 2001, organizou-se uma cerimônia de inauguração, ou aliás, uma cerimônia de lançamento da candidatura de Macau a Património Cultural Mundial. Claro que esta cerimônia
foi presidida pelo então secretário Choi. Finalmente, como há pouco disse, Macau conseguiu votos de todo o Comitê do Património Mundial da Unesco. Votos de aprovação unânimes do Comitê do Património da Unesco. Isto é, durante a sessão para a apreciação da candidatura de Macau à lista do Património Cultural, todos os membros do Comitê do Património da Unesco deram o seu voto a favor à candidatura de Macau. Assim, nesta sessão realizada na África do Sul, em Durban, Macau, o Centro Histórico de Macau foi incluído com sucesso na lista do Património Mundial da Unesco. Não é apenas um património mundial da Unesco, mas também é um lugar do património mundial da China. Porque, para além da classificação como património mundial da Unesco, a própria China tem uma lista de património. E, por isso, Macau agora também consta da lista de património cultural do Estado. O Estado tem muitos sítios, muitos monumentos, muitos patrimónios mundiais classificados pela própria China. Macau agora também faz parte desta lista estatal. É um grande sucesso para o então governo de conseguir inscrever-se o Centro Histórico de Macau na lista do Património Cultural da Unesco. Mas também é considerada como um grande sucesso para a população de Macau, uma vez que já a partir de 2005, com este sucesso da candidatura, Macau não depende simplesmente do setor do jogo para obter receitas para o desenvolvimento econômico e da sociedade de Macau. Neste momento, nós podemos diversificar a nossa economia com esta parcela de cultura. Nós sabemos que a indústria do jogo praticamente monopolizou todas as receitas governamentais. As receitas vindas do jogo eram as maiores receitas da nossa economia. Mas, se continuando com o setor do jogo a monopolizar as receitas, então Macau poderá ter algo perigoso no futuro. Porque quando o setor do jogo entrar em falência, isto é, se o setor do jogo não conseguir manter as mesmas receitas, Macau vai ficar muito má em termos econômicos. Daí que o governo não quis depender do setor do jogo como a única saída para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento da sociedade. E assim, a diversificação tem de juntar elementos. Temos que ter o turismo como um eixo principal
para trazer receitas. E do turismo, nós temos um turismo turístico, temos o turismo cultural, um turismo de desporto, um desporto de medicina e também turismo de entretenimento. Hoje em Macau, o turismo pode ser de vários sentidos, de vários níveis. Como vocês podem também perceber, do plano quinquenal de desenvolvimento de Macau, especialmente no segundo plano quinquenal, podemos encontrar um elemento essencial, um elemento motor do desenvolvimento de Macau, que é o setor turístico. Especialmente o turismo de lazer integrado. Este turismo de lazer integrado é também o eixo principal, o núcleo principal que está no planeamento de desenvolvimento da diversificação adequada da economia, do qual nós temos 4 indústrias emergentes ligadas ao setor turístico. Espero eu que, continuando Macau com esta vantagem de ter o centro histórico de Macau, desenvolver mais aspectos culturais artísticos e ainda proporcionar melhores pontos turísticos ligados ao centro histórico de Macau. Hoje em dia, para turistas, nem sempre é muito fácil de deslocar de um local turístico do centro histórico para outro local histórico, para outro local turístico do centro histórico. Porque, hoje em dia, o trânsito de Macau é um grande caos. O trânsito de Macau é caótico. As pessoas não conseguem conduzir por causa de encarregamentos, as pessoas não têm hipóteses de apanhar um autocarro mais facilitado para os locais do centro histórico. E por isso eu acho que a melhor solução é arranjar um shuttle bus que leva os turistas de um ponto turístico do centro histórico para outro ponto. Suponhamos um shuttle bus que parte do templo de Ama, onde se dizia que era a origem do nome de Macau, onde os portugueses aportaram, onde os portugueses aportaram o templo de Ama até ao Largo do Senado. Se houvesse um shuttle bus para ligar o templo de Ama até ao Largo do Senado, já irá facilitar os visitantes, os turistas, de encontrar uma outra solução. Porque, neste momento, há hipótese de apanhar autocarros ou ir a pé. Mas só que com este traçado, com a situação caótica do trânsito, é muito difícil apanhar autocarro do templo de Ama até ao Largo do Senado. E para andar em tempo de muito calor, também é muito difícil. Voltando um pouco à fábrica de Panchões, esta instalação é muito bem agora revitalizada, pelo que, se tiverem oportunidades e tempo livre, também recomendo irem lá visitar para conhecer uma fábrica de indústria tradicional muito rico em valor arquitetônico e histórico de Macau. Muito obrigada. OK， 我哋今日嘅溫習到呢度為止。記得呢一篇兩篇都係咧加長版嚟嘅，考試唔會有咁長版。下一堂禮拜
到個通知嘅收到係睇睇翻你哋嘅通知，確定一下你哋收到嘅嘢。係啦，確定翻你哋。